Olá, meu nome é Priscila Fernanda Dias Pirani, eu sou aluna do Centro de Tecnologia Paula Souza, da Faculdade de Tecnologia Zona Leste. Esse vídeo, ele é um vídeo sobre matriz, ele é referente à matéria de programação orientada a objetos, ministrada no Centro Paula Souza, na Faculdade Zona Leste. Faz parte também desse vídeo, né, do grupo, o aluno Lucas Leandro dos Santos Petri e Nicolas Santos Stacioni. A gente vai falar para vocês sobre matriz e eu vou tentar mostrar de uma forma mais teórica, vindo o Lucas logo após com uma apresentação de códigos, onde possa ficar mais representativo e entendível como que a matriz pode te auxiliar na criação dos seus códigos e nas declarações de suas variáveis. Essa tela ela mostra dois tipos de vetor, né? Na verdade o mesmo tipo, mas representado de forma vertical e horizontal, que muda só visualmente, mas é a mesma coisa. E logo ao lado a gente tem uma matriz. Se você perceber, lá acima eu coloquei um x e um y. O x representando a quantidade de linhas e o y representando a quantidade de colunas, seguindo à frente o número de 1 a 5, né, para a quantidade de colunas, e de 1 a 4 para a quantidade de linhas. Então, é assim que a gente declara uma matriz? Sim, é assim que nós declaramos uma matriz. Porque uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores. Um vetor é uma array unidimensional e uma matriz é uma array bidimensional, multidimensional, enfim, com mais dimensões, ok? Para que isso possa ser de alguma forma mais entendível, eu vou utilizar com vocês vários exemplos, um exemplo visual agora e depois o Lucas vai apresentar exemplos de código com 2 exercícios, onde fica mais fácil ter um entendimento do que é uma matriz. O exemplo que eu vou utilizar com vocês é um exemplo de aluno, de provas, né? Todo aluno faz prova, eu acredito que todos nós já temos feito provas em algum dia de nossas vidas, infelizmente, elas são necessárias. E eu vou utilizar esse exemplo com um aluno. Vamos imaginar que um aluno faça 10 provas. No caso do meu exemplo, eu vou mostrar só 3. Esse aluno é sortudo, ele só tem 3 provas na grade dele. Mas, de qualquer forma, já gera uma quantidade de códigos grande na representatividade dele. As 3 provas, se você for declarar elas em 3 vetores, seria um vetor para cada matéria, gerando assim uma quantidade grande de linhas. A matriz, ela te ajuda nisso. Como? Eu vou usando os exemplos e eu vou explicando para vocês. Aqui no caso, a gente está usando um vetor. Você percebe que essa primeira tela é um vetor, tá? Tá como a array multidimensional, matriz, mas por enquanto ela é um vetor. Ela é um float de notas com uma linha, certo? Essa linha possui, nesse caso, 5 índices, né? Porque a palavra matemática, essa string, ela tá só representando aí. Eu coloquei ela como legenda, ela não está entrando como informação, né? Então, ok. Ele fez as provas de matemática, recebeu as notas, está muito bem em matemática, mas ele não tem só a prova de matemática. Lembra que eu disse que ele tem outras matérias? No caso, esse aluno vão ter 3. Qual a outra matéria dele? Ele também fez prova de física, também fez super bem. E foi acrescentada mais uma linha nesse vetor. Ele está deixando de ser um vetor. Ele está se tornando uma matriz. Nesse caso aí, é uma matriz de 2 linhas e 5 colunas, correto? Armazenando as notas de física e matemática dele. Mas ele tem mais uma matéria. Ele também tem química. Com as notas muito boas de química também, um aluno muito bom em exatas. O que a gente acabou de criar aí? Uma matriz. Uma matriz de 3 linhas e 5 colunas. Tá, visualmente você percebe que assim, não é indiferente você criar uma matriz ou um vetor. Você poderia colocar esses 3 vetores um abaixo do outro. Por isso que mais à frente o Lucas vai fazer um código e vai mostrar para vocês qual é a grande diferença disso. Mas e a declaração? Como a gente declara?
declaração é a mesma, praticamente. Você percebeu lá naquele primeiro slide, quando eu coloquei só as notas de matemática, que eu fiz a declaração dessas notas, com um float e uma chavezinha só. Você percebe aí que tem duas chaves. Por que duas? Porque uma é correspondente às linhas e outra é correspondente às colunas. Aqui eu já determino 2 linhas, 5 colunas. Eu determino aí na minha matriz quantas linhas ela terá e quantas colunas ela terá. Nesse caso, são 2 linhas, porque eu estou armazenando as notas de matemática e física, e 5 colunas, onde estão armazenando todas as notas, entendeu? Ok, mas a gente não tinha só matemática e física, a gente tinha mais uma matéria? Sim, nós tínhamos química. O que mudou? Continua sendo um float com 2 chaves, mas eu mudo a quantidade de linhas, passa a ser 3. Você percebe aí que a quantidade de linhas ela é declarada primeiro e depois a quantidade de colunas. E seriam, se você tivesse declarado 3 vetores, seriam 3 linhas de código, correto? Aí, por enquanto, você está com uma só. Tá, Priscila, ok, achei muito legal, mas eu quero ver isso em forma de código. Não tem problema. O Lucas Leandro vai mostrar para vocês agora um exemplo, como eu já disse, de programação e um outro rodando mesmo só a execução para vocês verem a facilidade que isso nos gera, ok? Já para fazer os agradecimentos e também os créditos, que as informações teóricas foram tiradas do Java Progressivo e os exercícios que vão ser apresentados pelo Lucas Leandro, eles foram passados pelo professor Ricardo Satoshi, que dá aula de Lógica de Programação e Algoritmos na Faculdade Zona Leste, na FATEC Zona Leste. E também nós autorizamos a exibição desse vídeo para fins didáticos pelo Centro Paula Souza. Agradeço a todos que tenham visto até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação e que curtam a execução do código do Lucas Leandro. Até lá, tchau, tchau. Olá, eu sou o Lucas Leandro e, como a Priscila disse, eu vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos práticos do uso de matriz no Java. Nós vamos aqui fazer 2 exercícios, né? Vou mostrar para vocês a codificação e o outro vou mostrá-lo em execução. Então, aqui no primeiro exercício nós temos criar e carregar uma matriz 4x3 do tipo inteiro, com quantidade de produtos vendidos em 4 semanas. Calcule e exiba a quantidade de cada produto vendido no mês, a quantidade de produtos vendidos por semana, o total de produtos vendidos no mês. Então, a primeira coisa que vamos fazer é declarar a matriz. Então, a matriz de inteiro, o nome da matriz, produto, igual a new, inteiro, e a dimensão 4x3. Agora, nós vamos trabalhar com 2 laços de repetição. Como já foi falado anteriormente, a matriz ela se trata de linhas e colunas. Então, o laço de repetição vai tratar da linha e o outro da coluna. Então, vamos aqui, for, vamos declarar aqui a variável int x igual a 0. X não pode ser maior que 4, já que o índice vai começar no 0, então ele vai de 0 a 3. Então, não pode ser maior que 4. X mais mais. Cada passada do laço vai acrescentar mais um. Aqui temos um outro for, int y, não pode ser maior que 3, y mais mais. Certo? Então, agora nós vamos fazer a inclusão de dados na matriz. Produto x, y vai receber. Então, nós vamos fazer a inclusão por um getOptionPane.showInputDialog, convertendo para inteiro. Então, integer, parse int getOptionPane.showInputDialog. Nós temos aqui a mensagem.
colocar aqui y mais 1, que representa o número do produto. Vendida na semana que representa onde está o x. Aqui nós colocamos o ponto e vírgula. Vamos deixar na linha de baixo para ser melhor visualmente. E aqui termina a parte de inclusão de dados na matriz. Agora, nós vamos para a segunda parte, que se trata de calcular a quantidade do produto, de cada produto vendido no mês. Então, como nós vamos calcular a quantidade de cada produto, então nós vamos focar nas colunas e não nas linhas agora, principalmente. Então, nós vamos usar sim dois laços, mas nós vamos usar primeiro o laço Y, que representa a coluna, e vamos passando pelos laços de X, que representam os laços da linha. Então vamos lá. For Y igual a 0, Y que não pode ser maior que 3, Y mais. For x igual a 0, x que não pode ser maior ou igual a 4, x mais. Então, aqui, antes de cada x, nós vamos declarar aqui uma variável que é a quantidade de produtos no mês. Vamos inicializá-la com 0. Então, essa variável é a que vai receber, né, a soma das quantidades. Vamos deixar aqui QTD. É o que vai receber a soma das quantidades daquele produto vendido naquele mês. Então, aqui no for de x, nós vamos dizer que QTD prod mês vai acrescentar, né, mais igual ao número da matriz. Então, produto x, y. Então, aqui nós fizemos essa parte. Para ficar melhor, vamos declarar aqui uma variável do tipo string, chamada mensagem, e vamos inicializá-la vazia, né, com a string sem nenhum caractere. E nós vamos, ao final de cada x, colocá-la, adicionar, né, nessa variável uma mensagem que representa, vai ter lá a sua sentença e vai também colocar a soma da quantidade daquele produto vendido no mês. Então, vamos dizer que mensagem vai acrescentar mais igual a seguinte sentença: a quantidade do produto y mais 1, né? Y mais 1. Vamos colocar aqui o sinal de concatenação. Vendida no mês de, e vamos adicionar aqui a variável QTD prod mês. E vamos também colocar aqui 1/n, né, para pular a linha na próxima mensagem. Ponto e vírgula. Então aqui, essa é a parte, né, que vai calcular a quantidade
de cada produto vendido naquele mês e vai gerar a mensagem. Então, para exibir a mensagem no final de todos os laços de repetição, nós vamos exibir a mensagem de optionPane.show message dialog null, parâmetro null, e a variável mensagem. Ok? Então, essa é a parte em que ele vai calcular a quantidade de produtos vendidos, de cada produto vendido no mês. Agora, nós vamos à parte em que ele vai calcular a quantidade de produtos vendidos em cada semana. E, além disso, além de calcular a quantidade dos produtos vendidos na semana, nós vamos também calcular o total de produtos vendidos no mês. Então, nós vamos aqui criar uma variável int total mês, inicializá-la com 0, e vamos aqui calcular o total de produtos na semana. Então, o foco volta para a linha, né? For int x igual a 0, x menor que 4, x mais mais. Então, a cada produto que ele for passando, ele vai adicionando na variável qtd prod semana, vamos inicializá-la com 0. Então, a cada produto que ele for passando, ou seja, a cada y, a cada laço y que ele for passando, ele vai acrescentando nessa variável o valor, a quantidade de produtos, ou melhor, daquele produto vendido para fazer a soma da semana. Então, for int y igual a 0, y menor que 3, y mais mais. Então, aqui é qtd prod semana vai receber o acréscimo de produto XY. Então, ele vai acrescentar e, ao final da semana, ao final da contagem da semana, ao final da contagem de cada produto da semana, vai aquela mesma mensagem, vamos voltar aqui, né? Aquela mesma variável de mensagem, nós vamos reutilizá-la. Então, mensagem, vamos voltá-la sem nenhum caractere. Então, aqui ela vai receber a seguinte sentença. Mensagem mais igual a quantidade de produtos vendidos na semana. Vamos aqui, x mais 1. E vamos colocar aqui a quantidade do produto na semana. Então, é qtd prod semana. E vamos também adicionar um /n. Ok? E, já aproveitando que temos a quantidade total daquela semana, vamos adicionar esse total da semana ao total do mês. Então, total mês vai sofrer o acréscimo, mais igual, de quantidade prod semana. Ok? Então, ao passar todos os laços y, antes de passar para o próximo laço x, ele vai receber aqui o total do mês, vai receber o total de produtos daquela semana. Certo? Terminado todos os laços, então ele vai exibir no optionPane.show message dialog, parâmetro null, e a variável mensagem. E também nós vamos exibir
a quantidade do produto vendida no mês. De option pane, ponto, show message dialog null e a seguinte mensagem: o total de produtos vendidos no mês é e vamos adicionar aqui a variável total mês. Então aqui nós terminamos, né, de fazer a última parte do programa. Então agora nós vamos executar. Então, antes de nós executarmos, qual a finalidade então de uma matriz? Por exemplo, alguém poderia dizer, esse programa poderia ser feito com vetores. Sim, para 3 tipos de produtos, poderia até se usar vetores, né? Poderia até se usar um vetor. Mas, por exemplo, se fosse uma situação real de um hipermercado, de um atacadista, de um estabelecimento que se vendesse centenas ou até milhares de produtos numa semana, num mês. Ora, seria inviável usar um vetor para isso. Por isso, se usa a matriz, porque a matriz faz essa combinação. A gente pode pré-estabelecer uma quantidade de produtos, não é? Uma quantidade melhor de registros, né? De linhas e colunas, e isso pode proporcionar com que vários produtos, ou vários registros, ou várias vamos supor, vários alunos, vários números de carteiras, várias CNHs, vários veículos, possam ser contados, né, naquele registro específico. Então, essa é uma das utilidades da matriz, né, fazer com que vários registros, combinando linhas e colunas, possam ser inseridos e trabalhados, processados. Então, agora, nós vamos executar. Vamos salvar aqui o arquivo. E nós vamos colocar números genéricos, números aleatórios somente para testar, né? Os erros de português aqui nos de option panes, posteriormente a gente arruma. Então, o produto 2 foi vendido 1, produto 1, produto 2 e produto 3 na primeira semana. Na segunda semana, 2 produtos 1, 2 produtos 2 e 2 produtos 3. Na terceira semana, 3 produtos 1, 3 produtos 2, 3 produtos 3. Na quarta semana, 4 produtos 1, 4 produtos 2, 4 produtos 3. Então, a quantidade do produto 1 vendida no mês é 10. E assim, como os outros também foram os mesmos números, todos vão ser 10. A quantidade de todos os produtos vendidos na primeira semana é de 3. Como cada um foi 1, então é 3. Na segunda semana é 6, como cada um foi 2, então é 6. Na terceira semana, 9. Na quarta, 12. E a quantidade total de produtos vendidos no mês é de 30. Então, está aí o nosso primeiro exercício de matriz. Vamos aqui arrumar alguns erros de português, né? Quantidade vendida no mês, né? A quantidade de produto vendida no mês, a quantidade de produto vendida. Ok? Então, tá aí o nosso primeiro exercício de matriz. Então, nosso segundo exercício trata-se de criar e carregar uma matriz de 4x4 com valores aleatórios, sendo que a diagonal principal terá seus dados carregados no programa. Então, é uma matriz de 4 linhas e 4 colunas e que vão ser carregados valores aleatórios, porém, na diagonal, como mostra aqui a figura, tem que ter esses valores, 1, 4, 16 e 64. Então, nós vamos agora ao código e vamos à execução desse programa. Então, aqui o nosso código, nós declaramos primeiramente uma variável chamada mensagem, né, que é o que vai exibir essa matriz no final. Então aqui nós
colocamos dois laços de repetição, um para a linha e outro para a coluna. Aqui é só para ser visual, né, a mensagem com o barra N, né, para diferenciar as linhas. Aqui o número inicializa com 0. E se o número da linha for igual ao número da coluna, então o número vai receber uma conversão de inteiro, né, a potência de 4, né, 4 elevado ao número equivalente à linha. Então, por exemplo, se a linha é 0, vai ser 4 elevado a 0, que vai ser 1. Se a linha é 1, é 4 elevado a 1, que vai ser 4. Se a linha é 2, 4 elevado a 2, que vai ser 16. E se a linha é 3, é 4 elevado à terceira potência, que é 64. E se não for, se o número da linha for diferente do número da coluna, então ele vai colocar um número aleatório qualquer. E no final, ele vai acrescentar isso à variável de mensagem, e no final de tudo ele vai exibir. Então vamos executar. Tá aí, a diagonal 1, 4, 16, 64. E os outros números todos aleatórios. Então, essa foi aí a nossa parte prática, né, de matrizes em Java. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos.